Começa agora o programa Olus com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações. Aqui é o Marcos Vanderlit, do Instituto Olus. Eu estou gravando aqui novamente um áudio. E este áudio vai falar sobre as aceitações, aquilo que precisamos aceitar na vida, porque não podemos mudá-las. E a aceitação é uma sabedoria. Então, o ato de ir contra o que não podemos mudar gera desapontamentos, sofrimentos, pois há coisas que são imutáveis, são aspectos e condições fora do nosso alcance e do nosso controle. Por exemplo, nós não podemos mudar a lua cheia, nem a maré alta, por exemplo. Coisas externas a nós geralmente ocorrem por si só. Nós não temos assim um controle efetivo sobre elas. Por isso, lutar contra determinados fatos é uma perda de energia assim enorme, né? Então, esse conteúdo que eu quero trazer aqui, ele surge de uma condensação, o resumo de um livro, cujo título é esse mesmo, As 5 Coisas que Nós Não Podemos Mudar e a Felicidade de Encontrarmos ao Aceitá-las, de um americano chamado David Ritchell. Então, eu vou levar em conta várias situações aqui, pretendo não esgotar neste áudio as 5 aceitações, mas eu vou começar a falar de uma das aceitações ou duas, e depois eu vou continuar nos áudios subsequentes. Então, assim, a primeira aceitação importante na nossa vida, tá, é o seguinte: tudo muda e termina. É isso mesmo, tudo muda e termina. Então, é natural que na nossa vida tudo esteja mudando a cada segundo. Aí as coisas começam e terminam. Então, o nosso corpo, por exemplo, quando é um embrião, se junta com o ventre da mãe, os órgãos são formados e a gente nasce. Mas lá no final da vida, por exemplo, na hora da morte, há uma dissolução exatamente desses elementos. O elemento ar, a água, a terra, o calor. E são os que formam a nossa parte física. Esses elementos terminam, se dissolvem. Então, nós precisamos entender que todos os processos ou ciclos que finalizam, se transformam e iniciam num novo ciclo. Nós precisamos entender que não precisamos ficar presos ao passado, porque aquilo que aconteceu já não existe mais. Logo, podemos nos desligar assim do passado, tirar toda a prisão ao passado. Então, a prisão é que gera o sofrimento. Então, essa visão de ciclos também deve ser uma constante em nossos conceitos. Pense por um instante assim, quantos conceitos você tem hoje que estão atrapalhando a tua vida? Mas mesmo assim você os carrega dentro de você. A gente carrega alguns conceitos que já são inúteis. Então, nós vivemos assim muitos ciclos ao mesmo tempo. É importante entender isso. E nós precisamos ter uma aceitação da impermanência. Porque a vida não é linear, ela não é assim linear. Não existe uma felicidade para sempre. Você pode ter níveis assim mais profundos de felicidade que podem se internalizar quando você tem uma elevada evolução espiritual. Agora, o entendimento dessas mudanças faz com que nós nos tornemos livres dos apegos e das prisões ao passado. Nós temos uma ideia assim que devemos comandar tudo, sabe? A gente tem essa visão assim. Na realidade, nós não comandamos nada, né? As coisas acontecem por si só e nós temos que aceitar essas mudanças como naturais. Nós não controlamos as mudanças, elas surgem naturalmente, tudo está mudando a cada segundo. Olha só como é maravilhoso isso, né? Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é alargar o comando, é largar o controle, sabe? Então, nós vamos deixar com que as coisas fluam de alguma forma mais fácil, porque as coisas não estão sob o nosso comando, não estão sob o nosso controle.
né? Agora, porém, é impossível destacar, assim, importante destacar que convém assim a gente planejar o futuro, lógico, lutar para que haja uma realização. Isso pode ser feito, claro, mas a gente não controla. Então, é uma atitude saudável e necessária para o nosso crescimento pessoal e profissional, né? Esse planejamento, esse olhar ao futuro, né? Preparar as coisas. Mas nós não controlamos os acontecimentos. Então, eles vão acontecer do seu jeito e da sua forma. Mas a gente precisa ter assim, em mente o seguinte, né? Fora o espaço, sabe? O espaço que existe por todo o universo, que está nos rodeando, o espaço não é o ar, é o espaço, né? Esse espaço, ele é eterno, né? Ele sempre é fixo. Tudo mais que não é espaço está em constante movimento e transformação. Tudo tem um começo e tem um final, tá? Então, quando nós aceitamos isso, né, quando nós aceitamos que as coisas mudam, nós compreendemos que não dá para manter as mesmas coisas, né, e nem refazer o passado. Então, gente, isso gera um alívio para a gente, é um alívio enorme no nosso coração, quando nós aceitamos a vida com essas suas próprias leis. Nós não podemos mudar as coisas, então, isso é fantástico, né? Nós fazemos parte de um todo, nós fazemos de algo maior do que nós, portanto, nós não somos separados, né, das leis da vida. Tá? Então, isso aí é um ponto muito importante. Tá? Agora, o que eu gostaria de falar é de uma segunda aceitação. A segunda aceitação, além da primeira que eu já falei, é a seguinte: as coisas nem sempre saem de acordo com os nossos planos. Eu acho que isso é muito verdade. A gente planeja as coisas, mas nem sempre as coisas saem como nós queremos. Por quê? Porque nós nunca vamos ter certeza de nada. Por exemplo, se você tem um plano para casar daqui a 2 semanas, mas vem uma grande tempestade que acaba impedindo a realização do casamento, né? Ou então a noiva foge com alguém, né? Ou ela morre, né? Vamos bater na madeira aqui, né? Porque é só um exemplo. Pode acontecer qualquer coisa, sabe? A vida é probabilística. A vida tem essa característica de nós não termos controle, que as coisas vão acontecer como vão acontecer. Então, não adianta a gente ficar chateado quando alguma coisa não sai conforme os nossos planos, assim. Não adianta, né? As coisas podem ou não acontecer do jeito que queremos. Então, isso é uma característica probabilística, né? Então, nós podemos ter planos, mas a gente não pode se aprisionar aos planos, né? A gente não pode se aprisionar a nada. Quando você quer que aconteça algo, né, alguma coisa que você quer muito, você precisa sempre levar em conta essa regra básica. A gente precisa criar condições e precisa criar causas, né? A causa é aquilo que vai concretizar, né? E as condições têm que ser adequadas para que aquelas causas funcionem, né? Aí certamente você tem uma grande probabilidade de ter um acontecimento. Mas se você não tiver nem as causas e nem as condições, as coisas realmente não vão funcionar. Por exemplo, você fez um curso para se tornar um mentor, um coach de sucesso. No entanto, faltam relacionamentos, né, com possíveis clientes, futuros clientes. As causas não estão presentes e você precisa criá-las. Por isso, não coloque tua felicidade em um acontecimento externo, porque você nunca sabe se as coisas vão sair de acordo com os teus planos ou não. Nós não temos certezas. Por isso é importante termos assim o que a gente chama de discernimento, né, de sabedoria, né? São coisas que nos ajudam a entender que as coisas podem não sair de acordo com o nosso planejamento. E apesar de tudo, nós vamos ficar tranquilos e nós não vamos sofrer. Então, pense muito sobre isso, né? Dessas duas causas, né, que a gente falou aqui, né? A primeira aceitação é saber que tudo muda e termina, sabe?
E a segunda aceitação é saber que as coisas nem sempre saem de acordo com os nossos planos. E a gente vai ficar muito feliz ao aceitar isso, sabe? A gente não luta contra. Então, veja que isso é um alívio na nossa vida. Então, fica aqui, né, o meu convite para você realmente pensar sobre isso, meditar sobre isso, e você não ser levado pelas suas expectativas, que geralmente criam os nossos conflitos. Então, gente, eu agradeço muito, assim, a tua atenção. No próximo áudio, eu quero falar, assim, das aceitações seguintes, que são também muito importantes. Mas já aguarde essas duas primeiras aqui, tá bom? Valeu, muito obrigado. Encerrando por hoje o programa Olos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Programa Olos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.